Olá, eu sou o Tenente Coronel Peterson e está no ar mais uma edição do programa Pensando em Segurança. Nossa finalidade é trazer informações e reflexões acadêmicas sobre a prevenção do crime, da desordem e da violência, sua complexidade e curiosidades, apresentar as ações de instituições e projetos educativos e suas experiências com reflexos na segurança pública, bem como outros assuntos que possam contribuir na construção do conhecimento acerca da proteção da vida. Bom, o Brasil está entre os países com maiores índices de morte causados por acidentes do trabalho. No programa de hoje vamos conhecer quais as causas desse problema, consequências, reflexões jurídicas e, não menos importante, como prevenir acidentes do trabalho. Está aqui comigo a advogada Júlia Araújo, que é mestre e doutoranda em Direito, com grande experiência profissional nesta área. Doutora Júlia, muito obrigado aqui pela sua presença no nosso programa. Eu que agradeço participar de um programa com grande prestígio desse, que traz muitas informações. Vou tentar contribuir um pouco aí com as minhas vivências e com as minhas experiências e falar um pouquinho de segurança e saúde do trabalho, que é tão importante para a gente, já que muitas vezes a gente vive mais no trabalho do que na própria casa. Exatamente. Bom, para a gente começar esse primeiro bloco, quando a gente fala de segurança do trabalho, nós estamos falando do que exatamente? Aspectos conceituais, o que pode trazer para a gente? Perfeito. Então, assim, a segurança no trabalho e a saúde significa o olhar da empresa, no sentido de estar cuidando da vida de cada funcionário que está contribuindo para a sua empresa. É um sentido bem amplo, na verdade. Exatamente. Então, é um olhar de segurança para aquele ambiente, um olhar de não desgastar a vida do funcionário em vão e nem de ninguém que esteja lá. Então, é nessa amplitude que a gente começa a formar a segurança no trabalho. Muito bem pontuado, os acidentes de trabalho hoje em dia no Brasil é um dos países que mais ocorrem, E por que isso ocorre? Por falta de fiscalização, por falta de moralismo por esse assunto, da importância desse assunto, de ter um ambiente seguro, um ambiente que cada função tem suas especialidades, se é uma empresa de mecânica, então aí tem que estar a proteção com cada ferramenta que vai utilizar, Se é uma empresa que trabalha no sentido de cozinha, é outro tipo, dependendo de cada cozinha, quanta gente vai fazer essa produção. Exatamente. Então, o que eu posso definir um pouco sobre segurança e saúde do trabalho é isso, é um olhar para não tentar desgastar a vida. Para a vida, mesmo do vida, da saúde. Bom, e esse assunto, esse debate, essa discussão, ou mesmo essa preocupação, ela é recente aqui no Brasil, ou legislações, enfim, ou essa discussão, ela já é antiga. A preocupação com a vida do funcionário. Cada vez a gente está vendo assim, as normas estão sendo mais reestudadas. Acho que é um caminho normal, Claro. É igual numa pesquisa acadêmica, A gente verifica se aquela norma está ok, aprofunda um pouquinho mais. Por exemplo, ano passado atualizaram a norma da CIPA, aí da Comissão Interna de Acidentes, do pessoal que cuida. Então, cada vez mais estão visualizando também essa parte no meu olhar. Claro que acontece alguns eventos muito grandes que dá um susto grande no Brasil. Sim. Por exemplo, lá no Mariana, aquele desastre que aconteceu com trabalhadores. Então, é nesse sentido que vamos se preocupando um pouco mais. O que é triste, deixar um desastre acontecer para depois tomar as medidas. Regra geral, isso é comum na cultura do país, As iniciativas legislativas ou mesmo de outras ordens, elas acabam acontecendo após um evento, seja climático, seja, enfim.
E a prevenção é a melhor escolha, né? Se a empresa está organizada nisso, né? Uma empresa organizada é muito difícil também de lá na frente acontecer alguma coisa. Claro, acidente é acidente, sim, né? É um pouquinho imprevisto, mas a nossa legislação fala o que é um pouquinho imprevisto também. Se você, né, tiver um ambiente organizado, às vezes é só uma organização, falta para não ter funcionário tropeçando em aparelhos, enfim, tá? São questões que às vezes são bem baratas, né, de custo da empresa, que vai organizando lá na frente. Eu acho até uma analogia com o próprio acidente de trânsito. Né, uma viagem daqui a Florianópolis, por exemplo, Tubarão a Florianópolis, existe risco de acidente. Ele não é zero. Mas eu posso minimizar esses riscos não dirigindo embriagado, andando, né, na velocidade correta, não fazendo ultrapassagens irresponsáveis, indevidas. Eu acho que, na mesma lógica, a gente pode pensar essa questão da segurança do trabalho também. Perfeito. E é visto também em comparação, né? Revisando o carro antes da viagem, né? Vendo se está tudo ok. Né? Inclusive, né, a categoria dos motoristas, né? Eles estão em viagens, né? São motoristas responsáveis pelas viagens. Então, já aconteceu um acidente de trabalho que estava sem freio, né? Então, a empresa deixou ali sem revisar. Ficou sem freio. O que aconteceu com o funcionário? Se machucou bastante. Então, são situações pequenas, está revisando os equipamentos, os maquinários, uma madeireira, né? Às vezes revisar aquele equipamento que está mais antigo, né? Então, são cuidados básicos, claro, tem certos custos, mas evita futuras grandes indenizações aí. O custo pode ser muito maior, né? Muito maior, muito maior. Porque muitas vezes as empresas talvez podem ver essas questões como uma despesa, mas na verdade é um investimento. É um investimento. Que vai evitar uma série de problemas futuros, né? Até, né, para o próprio empregado, para o próprio funcionário se sentir acolhido naquela empresa. Poxa, eles estão se preocupando aqui com o meio ambiente, né? Tá tudo organizado, uma empresa organizada. Porque, na Justiça do Trabalho, né, eu já peguei casos de empresas muito organizadas, empresas desorganizadas, funcionários que são, né, meio maliciosos também, assim, tentando entrar com coisas que não tem e funcionários corretos. Então, pessoas são pessoas, né? Claro. Cada situação é uma situação. Exato. Mas essa questão da segurança e saúde é responsabilidade da empresa. Então, ela tem que ficar um pouquinho mais antenada nesse sentido, né? Nessa organização também, para lá na frente não tomar uma grande indenização. Perfeito, nós vamos para o intervalo. O programa Pensando em Segurança vai para um breve intervalo, nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o segundo bloco do programa Pensando em Segurança. Hoje estamos falando sobre segurança do trabalho. Está aqui comigo a advogada Júlia Araújo, que é mestre e doutoranda em Direito e possui vasta experiência nesta área. Bom, dando continuidade, né, doutora? Fala um pouco para a gente quais são os tipos de acidentes mais comuns, mais frequentes, mais corriqueiros das empresas. Bom, o que eu vejo na minha experiência, são empresas que têm maquinário de produção, né, e a maquinário não está revisado, né, como também os funcionários não estão utilizando os IPIs corretos, e isso é muito importante também, porque IPI a empresa tem que o IPI, o que é? A proteção aí. Exigir fiscalizar a própria empresa. Exatamente. Então, assim, e ela tem que apresentar um recibo. Qualquer ação judicial tem que apresentar um recibo que estava fornecendo os IPIs necessários caso de um acidente de trabalho. Então, assim, empresas que não estão atentas a esses equipamentos de proteção individual, isso que é IPI, acabam ocorrendo acidentes. Então, justamente na produção, né? Seja uma produção industrial, uma produção mecânica, né? De produtos, enfim, aquela madeireiras também. Né? Então, não está ali preparada, né? com os EPIs corretos, luva, máscara. E, claro, às vezes os EPIs
né? Já peguei, estava usando todos os EPIs, mas mesmo assim a máquina que deu um corte no dedo, né? Sem a culpa do empregado. Então, isso aí que eu vejo mais acidentes ocorrendo, tá? Nessa minha experiência. Então, assim, nesse sentido, ficar sempre atenta também o que o pessoal da CIPA, da comissão, está falando, avaliando o ambiente de trabalho também. Tem que ter o seu engenheiro, né, da segurança do trabalho ali também, né, as empresas têm que ter, então tem que estar atenta para isso também, tá? E geralmente é mais na produção que ocorre, tá? Bom, e também acredito, né, que os funcionários, colaboradores, devam ficar assim, cada vez mais atentos a questões de segurança no trabalho, principalmente são atividades que têm um nível de periculosidade acentuado. Perfeito. Né? Seja, por exemplo, as profissões, né, que mexem com fios elétricos na rede pública. Né? Acho que essas profissões têm que tomar um cuidado adicional, talvez, com a questão do bom uso dos equipamentos. Exatamente, a gente tem profissões assim que tem que ter um cuidado especial, até porque tem uma aposentadoria especial para isso, então tudo isso é porque ele está ali no risco, uma profissão já de risco, né? E o empregado, ele também, muitas vezes ele também é meio marvado, né? A empresa entrega o IPI, ele vai lá e não usa, não gosto de usar essa luva, então ele está errado nesse sentido, então não tem por que culpar a empresa também. Então, uma tese de defesa, né, da empresa que a gente utiliza muito é que se a culpa é do empregado, né? Se estava tudo correto, foi o empregado que fez o ato, né, errôneo, né? O empregado que foi imprudente. E os empregados geralmente não utilizam os equipamentos de segurança, eles alegam geralmente o quê? É o desconforto de algum uso? Geralmente é isso? Às vezes não querem usar, estão ali fazendo as coisas rápido. Não precisa, vai me atrapalhar. Eu sou experiente, não preciso. Exatamente. Hoje não vou usar. Então, essa é a função. E são nessas situações que colocam, né, a exposição ao perigo. Então, a empresa ela tem que fornecer, tem que estar olhando a segurança de todos e o empregado tem que respeitar as normas e as ordens que são dadas para a empresa trabalhar todo mundo no mesmo sentido, né, na mesma linha, e conseguir aí seu lucro, seu crescimento. Assim é o ideal, né? Perfeito. Bom, e quando a gente fala de saúde e segurança no trabalho, quais aspectos que a senhora poderia pontuar? Bom, já a saúde, né, ela é mais, a segurança é essa questão de estar atento ao ambiente de trabalho, seguindo as normas do Ministério do Emprego, né? Agora a saúde é um pouquinho mais amplo, né? A gente pode tratar a mesma questão de não prejudicar a vida, né, do empregado e tudo mais. Hoje mesmo a gente pode falar muito de saúde mental, física e mental. Então, a gente também tem que acolher e tá de olho, né, na situação individual de cada um, né? E a gente também pode falar da doença laboral, que vem daí da saúde e não do próprio acidente, só que é equiparada a acidente de trabalho. A doença laboral é diferente do acidente, que não é na hora ali aconteceu, ocorreu um acidente, um corte de dedo, o maquinário bateu na barriga, é diferente, né? Então, a saúde ela pode ser mais subjetiva, no sentido que aquele trabalho já vai degradar a saúde, né, do funcionário, no sentido de ficar muito tempo sentado, a coluna pode prejudicar. Na legislação já tem alguns tipos de trabalho que já vão dar aquela doença, né? Por exemplo, assim, coletor de lixo, né? Ele já vai ter alguma doença na coluna, não, tomara que não tenha, mas geralmente pode ocorrer isso. Tem uma predisposição pela natureza da atividade. Exatamente. Então, é mais difícil de caracterizar. Hoje em dia, muita gente chega ali para mim, que é a grande doença, o mal do século, que é a depressão, né, a ansiedade, depressão, e fala que é por culpa da empresa isso. Só que a vida não é só a empresa. É claro o nexo causal é bem difícil. Exatamente, tem que ter esse nexo causal, é onde eu queria chegar, né? Então, assim, não é só ali que a gente pode adquirir a doença. Porque hoje a gente está no mundo da informação, a gente vive muito, claro, tem boa parte ali no trabalho, mas não é só ali.
Então, para caracterizar que foi só devido à empresa é mais difícil. Agora, quando já tem essa predisposição legal, né? Nas normas fala isso, e esse serviço do trabalho de coletor propriamente já vai dar esses problemas na coluna. Então, já é mais fácil caracterizar a doença laboral. Mas, claro, o funcionário passou 10, 15 anos trabalhando ali naquela empresa, não 2, 3 meses, né? Sim. Então, tudo isso que a gente tem que avaliar, cada caso é um caso. Mas essa pauta, realmente, muita gente fala que muitas pressões, mas está dando doenças psicológicas em mim. Nesse sentido, já é bem difícil caracterizar. Era igual a questão da Covid também. Adquiri Covid no trabalho, morri por conta, né? Meu marido morreu por conta do trabalho. Difícil. É muito difícil caracterizar isso. Era lá na empresa. De ter uma convicção real, né? De que isso foi a causa, né? Então, é claro que essa responsabilidade de cada função, quando já tem o seu indício de doença, mas quando é fora desses indícios, é mais difícil de comprovar, né? Por exemplo, principalmente a questão da saúde mental, das pressões, mais que sofriam, mas hoje a vida é feita de pressões também. Todo mundo vive pressionado, né? Então não Quem é só está no vivo está sendo trabalho. pressionado. Nesse sentido. Sim, bem complicado. Bom, a gente vai para o intervalo novamente e nós continuamos depois. O programa Pensando em Segurança vai novamente para um breve intervalo e nós voltamos em instantes. Olá, estamos de volta com o último bloco do programa Pensando em Segurança. Hoje estamos falando sobre a segurança do trabalho. Está aqui comigo a advogada Júlia Araújo, mestre e doutoranda em Direito. Bom, dando continuidade, né, doutora? Nesse terceiro bloco, terceiro e último bloco, vamos falar um pouco sobre os novos modelos de trabalho. O que a senhora poderia trazer para a gente de informações, esclarecimentos e discussões? Perfeito. Então, a CLT já não está mais abrangindo todos os nossos trabalhos. Hoje há a figura muito presente da prestação de serviço, do trabalho autônomo, que é onde a CLT não chega. Então, eu acho que o grande desafio aí do Brasil é estar revendo essa questão que não é só trabalho dentro do modelo CLT, que a gente tem outros tipos de trabalho, como a prestação de serviço, como os autônomos, como o pessoal que trabalha por aplicativo, que inclusive a minha tese de doutorado é regulando exatamente isso. Então, são esses outros modelos de trabalho que é onde a CLT não chega e que a segurança e a saúde deve chegar. Por exemplo, a minha tese discute justamente isso. Quando há um acidente de um motoboy que trabalha ali no iFood, vamos dizer assim, quem é que responde? Se é a que contratou, se é subsidiariamente, se ninguém tem que responder, se é o governo que geralmente fica nos encargos, se a pessoa contribui do INSS, enfim. Então, segurança no trânsito também. Então, é nesse sentido que a gente tem que analisar os novos modelos de trabalho que estão chegando, que não tem uma CLT ali, mas tem um contrato de prestação, qualquer autônomo, enxergando na segurança na saúde no trabalho com cada prestação. Sim, e muito bem pontuado, porque nós estamos também numa era, existem muitos trabalhos, não só os autônomos que cresceram muito, através ali da razão social de MEI, a natureza jurídica, os MEI, como também a questão do trabalho remoto. Então, muitas pessoas trabalham realmente de casa, e prestam serviço, estão até em outros países prestando serviço para países diferentes daqueles que eles habitam. Então, a realidade mudou muito, a CLT, ela está muito arcaica aos modelos atuais. Acho que essa é a reflexão maior que a gente pode fazer, Isso. E justamente, a gente está cada vez mais querendo trabalhar por efetividade do trabalho, não pelas horas da jornada,
Então, o home office também chegou aí para ficar aqui. Sim. Tem que ter mais legislação e não é uma corrida só do Brasil. Outros países também estão nesse mesmo sentido, né? Então, é um novo mundo do trabalho aí chegando. Sim. Que o direito vai ter que correr para entender e ajustar também, né? Porque senão vai ficar na mão do judiciário, se a gente não tiver um suporte legal, bem estudado, bem trabalhado, testando algumas hipóteses, vai ficar na mão aí, né, do judiciário a cada situação. Sim, por interpretação, por semelhança, né, as decisões, sem um respaldo, né? Isso. Legitimamente realizado através das normas legais. E também, doutora, quando a gente fala de segurança do trabalho, o que a gente pode também estar discutindo acerca de avanços que o próprio Brasil já deu nessa área? Nós avançamos? Eu sempre sou positiva. É claro que, né, na história nem sempre é linear, né? A gente tem avanços, mas a gente tem... Mas, por exemplo, 30 anos para trás, trazendo agora uma visão de 30 anos para cá, nós avançamos? Com certeza, a nossa Constituição é um marco aí, né, da saúde, segurança do trabalho, colocando a importância na própria Constituição isso. Sim. Então, olha que importante, nosso Estado se constituindo a importância de resguardar a vida dos trabalhadores, né? Então, esse é o nosso marco onde a gente sai, né? O direito fundamental de todo mundo, né? Que é o fundamento do Brasil. Né? Umas palavras bem simples para a gente fixando essa importância. Claro, né? Mas, como eu falei, cada ano eu acho que é um olhar novo, já está no Legislativo uma nova avaliação aí desses novos modelos de trabalho, né? Como Uber, também ano passado teve um marco aí da CIPA que não só vai cuidar, incluiu mais coisas, mais funções, sim, no sentido de assédio sexual no trabalho, né, como uma saúde prioritária da CIPA também, né, que antes não tinha e ainda ocorre bastante. Né? É mais um item de preocupação, de discussão. Mais um item. Então, eu acredito que a gente vai estudando, a gente vai sugerindo, né? Eu sou positiva, eu sou positiva e vai fazendo novas normas e colocando aí à disposição e os cuidados para cada empresa, cada ambiente de trabalho. E assim, pela sua vivência, né, sua experiência profissional, acadêmica também, né, no doutorado, inclusive, pontuar para a gente também onde o Brasil precisa, em termos de legislação, outros procedimentos, né, avançar. Nós já avançamos de 30 anos para trás, para cá, né, de 30 anos até agora. A senhora acredita que nós já temos muitas conquistas nessa área, a começar pela própria Constituição Federal. Mas, no seu entendimento, o que precisamos ainda evoluir? Moralidade. No entendimento da importância da saúde do trabalho, da segurança. Porque a fiscalização é uma consequência, na verdade, né? Se a pessoa tem a moralidade, se a gente investir mais, claro, fiscalização também falta. Mas se cada empresa tiver a consciência, olha, né, vamos investir nessa área porque vai trazer frutos, o funcionário mais seguro, ele vai trabalhar mais para a gente, ele vai trazer mais lucro para a gente. Então, se tiver esse entendimento, não há necessidade de tanta fiscalização. Exatamente. Então, eu trabalho primeiro com a educação e aí depois com a fiscalização, que também é importante, claro. Tem que ter um certo medinho para, né, não fazer errôneo, né? E até essa parte, né, até eu escuto advogados falando de compliance, né? Se a fiscalização, qual é o risco da fiscalização pegar? Então, já usando assim a imoralidade para... Calculam riscos, prejuízos. Risco, prejuízo, para ver se dá certo fazer esse erro ou não. Então, né, não desrespeitando, mas, né... mas de certa forma, né? Certo, se a gente agir de maneira correta, não esse jeitinho brasileiro que a gente sabe que ocorre. De forma geral, as pessoas ainda subestimam. Eu acho que isso é o que resume, né, esse assunto. Então, nesse sentido, entender um pouco mais, na educação, é onde o Brasil tem que estar mais. Sim. Na educação, da importância. Nosso calcanhar de Aquiles. Isso. Exatamente. E países de referência? A senhora citaria algum? Assim, cada país para mim é um país. Né? Os países da Europa, claro que são países desenvolvidos,
né? Eles têm aí, né, menores extensão também, né, de país. Então, assim, né, eu não sou muito da comparação, porque eu acho que cada legislação tem a sua cultura, é uma legislação. tem a sua Exatamente. legislação. Mas a Espanha também, eu Em termos de moralidade, de consciência mesmo, né? de consciência. Eles têm bem mais, né? Também a gente verifica isso também. Excelente. Né? Nos países mais desenvolvidos. É claro, a gente tem que sempre olhar os países desenvolvidos para a gente também conseguir ser desenvolvido. Sim, com certeza. Mas, assim, cada realidade é uma realidade. Era isso que eu queria chegar. Sim. Bom, doutor, a gente está no minuto final. Então, gostaria de deixar a palavra aqui aberta, livre, caso a senhora queira deixar algumas palavras, alguns dizeres sobre o assunto. Uhum. Então, né, esse assunto é um assunto muito importante, né? Cada ambiente de trabalho é como se fosse uma segunda casa também, né? É onde eu falo para o meu próprio ambiente de trabalho. Então, a gente tem que cuidar da saúde nossa, que quem está lá, né, da saúde e a segurança do trabalho. E sempre tentar se informar das melhorias, porque informação visando a melhoria é sempre muito bom. Nesse sentido. Doutora, muito obrigado pela sua presença, sua participação no nosso programa. Foi uma grande honra. Obrigada também. Bom, hoje eu conversei com a advogada Júlia Araújo, que falou sobre acidentes do trabalho. O programa Pensando em Segurança fica mais uma vez por aqui. Nos acompanhe pelas redes sociais, Instagram, Facebook e entrevistas completas disponíveis no YouTube. Até o próximo programa e não se esqueça, apoie quem te protege.